Para tudo! Olhe bem para isso. Um pedaço de papel, certo? Um pouco de algodão, tinta, talvez umas fitas brilhantes. Mas como? Como é que isso compra o seu almoço? Como isso paga o aluguel, o cinema, a viagem dos sonhos? Como um simples objeto se transforma em dinheiro? Fala, galera curiosa! Sejam muito bem-vindos! Hoje nós vamos fazer algo que todo mundo já sonhou em fazer. Vamos entrar na fábrica de dinheiro, metaforicamente, claro. Tentar fazer isso na vida real dá uma dor de cabeça com a Polícia Federal que vocês não imaginam. Mas a questão é séria e fascinante. De onde vem o dinheiro? Quem decide como ele deve ser? E que tipo de tecnologia quase alienígena é usada para que ele seja tão difícil de falsificar? Nos próximos 8 minutos, vamos desvendar um dos processos mais secretos e bem guardados do mundo. Da brutalidade das prensas que esmagam metal até a delicadeza da impressão em relevo. Preparados para ver a mágica da multiplicação do dinheiro? Então, segure firme a sua nota de maior valor, ou a de menor, tá valendo igual, e vem comigo! Vamos começar pelas nossas amigas mais antigas e barulhentas, as moedas. Elas estão conosco há milênios e já foram feitas de tudo que você pode imaginar: ouro, prata, bronze, sal e até conchas. Hoje, a receita é um pouco mais industrial. Tudo começa com gigantescos rolos de metal. Para as nossas moedas de real, usamos principalmente aço. As moedas prateadas são de aço inoxidável e as douradas são de aço carbono revestido de bronze. É como fazer um sanduíche de metal, uma camada de aço no meio e duas de bronze por fora, tudo fundido junto para dar aquela cor e resistência. Essas bobinas de aço passam por uma máquina que parece um perfurador de papel para gigantes. Ela corta o metal em milhares de discos lisos, perfeitamente redondos. Nesse estágio, eles são chamados de blanks em inglês, ou discos em português, e são, honestamente, bem sem graça. Para dar uma amolecida neles e prepará-los para a transformação, os discos passam por um processo de aquecimento e depois são polidos e lavados. Eles precisam estar limpinhos e brilhantes para a grande estrela do show, a cunhagem. Agora, a parte brutal. Cada disco é levado para uma prensa chamada cunhadora. Pense nela como um martelo com a força de 30 elefantes. De um lado, temos o cunho anverso, que tem o molde da cara da moeda. No nosso caso, o rosto da efígie da República. Do outro, o cunho reverso, com o molde da coroa, o valor, o ano de fabricação e alguns desenhos. O disco é posicionado e pá! Em um único e violentíssimo golpe, as duas faces da moeda são travadas. Mas tem mais! Ao mesmo tempo, um anel que fica em volta do disco, chamado de virola, pressiona a borda, criando aquelas ranhuras que chamamos de serrilha. E ela não é só um charminho. Essa invenção genial surgiu lá no passado, quando as moedas eram de ouro e prata. Pessoas desonestas raspavam as beiradinhas para roubar um pouquinho do metal precioso. Com a serrilha, qualquer raspagem ficava evidente. Hoje, ela continua sendo um elemento de segurança e também ajuda deficientes visuais a identificar o valor da moeda pelo tato. É design com propósito. Depois desse dia de spa violento, as moedas novinhas em folha passam por um rigoroso controle de qualidade. Câmeras e sensores verificam cada detalhe. Se uma moedinha tiver o menor defeito, ela é rejeitada e volta para o caldeirão para ser derretida. Zero tolerância com imperfeições. As aprovadas são contadas por máquinas em velocidade alucinante e ensacadas para, finalmente, irem para os bancos e, eventualmente, para o seu bolso fazer aquele barulhinho gostoso de troco. Ok, moedas são legais, mas vamos falar da realeza do dinheiro de bolso, as notas, ou, para usar o termo técnico, as cédulas. E aqui vai o primeiro segredo bombástico: dinheiro não é feito de papel. É isso mesmo! Se fosse papel comum, feito de celulose de árvore, sua nota se desintegraria na primeira vez que você esquecesse na calça jeans dentro da máquina de lavar. Uma tragédia que, convenhamos, já aconteceu com todos nós. O nosso dinheiro, assim como o dólar e o euro, é feito de uma combinação de fibras de algodão e outras fibras têxteis. Por isso ele tem aquela resistência e aquela textura única, quase como um tecido. O nome desse material especial é papel fiduciário. A Casa da Moeda recebe esse papel de algodão em folhas enormes, completamente brancas, mas já com alguns segredinhos de fábrica.
Escondidos dentro da massa do papel já estão a marca d'água, aquele desenho do animal da nota que você só vê contra a luz, e o fio de segurança, aquela listra escura que atravessa a nota. Eles não são impressos, eles já nascem com o papel. Com a base pronta, começa o balé da impressão. E não é uma impressora jato de tinta qualquer, é um processo de múltiplas camadas, uma verdadeira obra de arte tecnológica. A primeira etapa é a impressão offset. Grandes rolos de impressão, parecidos com os de uma gráfica de jornal, aplicam as primeiras camadas de cor. São aqueles fundos coloridos, os desenhos geométricos e os detalhes mais suaves da nota. É uma impressão úmida que tinge as fibras do papel. Depois do fundo, vem a etapa que dá ao dinheiro aquela sensação de dinheiro. É a impressão calcográfica, também chamada de impressão em relevo, e essa é sensacional. Imagine uma chapa de metal onde os desenhos principais da nota, como o rosto da República, os números e a frase Banco Central do Brasil, são gravados como se fossem vales. Essa chapa é coberta de tinta e depois limpa, de modo que a tinta só fica dentro desses sulcos. Então, a folha de papel de algodão é pressionada contra essa chapa com uma força absurda, de toneladas. O papel é forçado a entrar nos sulcos e puxa a tinta de lá, que fica depositada em uma camada grossa, criando um relevo que você pode sentir com o dedo. Pode pegar uma nota agora e passar o dedo no número. Sentiu? É a calcográfica. É chique, é seguro, é maravilhoso. Achou que acabou? Nada disso! Em seguida, as notas recebem seu RG. Cada uma delas é carimbada com um número de série único, usando uma tipografia especial. Isso garante que não existam duas notas idênticas em circulação no mundo. Se existirem, uma delas é falsa. Finalmente, depois de toda essa jornada de pintura e carimbos, as folhas gigantes, agora repletas de futuras notas, são inspecionadas por scanners de altíssima precisão. Eles verificam as cores, os alinhamentos, tudo. Depois da aprovação final, guilhotinas cirúrgicas cortam as folhas, separando as notas no tamanho que conhecemos. Elas são empacotadas, lacradas e estão prontas para começar sua vida no mundo. Tudo bem, o processo é incrível, mas o que realmente faz com que o dinheiro seja difícil de copiar? É aqui que a Casa da Moeda vira uma mistura de laboratório do James Bond com o MIT. O dinheiro moderno é um arsenal de tecnologias de segurança, algumas visíveis e outras completamente secretas. Vamos fazer um checklist de detetive. Já falamos da marca d'água e do fio de segurança que já vem no papel, mas tem mais. Nas notas de 50 e 100 reais, temos aquela faixa brilhante. Incline a nota. Você vai ver que o número 100 e a palavra reais se alternam, e as cores do fundo mudam, num efeito arco-íris. Copiar esse efeito holográfico com perfeição é extremamente caro e complexo. Nas notas da segunda família, a partir da de 10 reais, o número no canto superior direito muda de cor quando você movimenta a nota. Ele vai do azul para o verde, por exemplo. Isso se chama tinta opticamente variável e ela tem partículas na sua composição que refletem a luz de maneiras diferentes dependendo do ângulo. Meu favorito é um verdadeiro easter egg. Pegue a nota, coloque-a na horizontal, na altura dos seus olhos e com bastante luz. Dentro daquele retângulo no lado direito, o número do valor da nota aparece magicamente. É um relevo muito sutil, quase invisível em outras posições. E a loucura não para por aí. Existem as microimpressões. Com uma lupa potente, você consegue ver que em certas áreas da nota existem palavras minúsculas, como Banco Central do Brasil, impressas em um tamanho que uma impressora comum não consegue reproduzir com nitidez. É o teste de miopia do falsário. E, finalmente, a prova de fogo. A luz ultravioleta. Se você colocar a nota sob uma luz UV, a mágica acontece. O número do valor que estava invisível aparece brilhando em uma cor fluorescente. E pequenas fibras coloridas, que são espalhadas aleatoriamente pelo papel, também brilham como uma constelação. É o show de luzes da autenticidade. Ufa, é muita coisa, né? Da força bruta que forja o metal à delicadeza da tinta que cria relevos, fabricar dinheiro é uma das operações industriais mais complexas e seguras do planeta. É uma sinfonia de engenharia, química, design e, acima de tudo, segurança.
Mas no final de tudo, depois de todo esse processo, o mais maluco é pensar que o valor do dinheiro não está no algodão, nem no metal, nem na tinta brilhante. Uma nota de R$ 100 custa apenas alguns centavos para ser produzida. O valor dela vem de algo muito mais poderoso: a nossa confiança. Nós, como sociedade, firmamos um pacto. Acreditamos que o Banco Central do Brasil garante o poder de compra daquele papel colorido. Esse é o conceito de moeda fiduciária, do latim fiducia, que significa confiança. O dinheiro só vale alguma coisa porque todos nós concordamos que ele vale. É uma ideia, um dos acórdãos sociais mais importantes da história da humanidade. Então, da próxima vez que você pegar uma moeda para comprar um chiclete ou uma nota para pagar o mercado, lembre-se, você não está segurando apenas metal ou papel. Você está segurando o resultado de um processo incrivelmente sofisticado e, mais importante, está segurando um pedaço da confiança que une todos nós. Valorize seu dinheirinho, ele deu um trabalhão danado para ser feito. Se você curtiu essa viagem à fábrica de dinheiro, não se esqueça de esmagar o botão de like, se inscrever no canal para mais curiosidades como essa e compartilhar com aquele amigo que sempre se pergunta sobre as coisas. Um grande abraço e até a próxima!